Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santana e eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de hoje está no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Talvez num primeiro momento você diga: como isso é possível? Como Deus pode pedir para o profeta tomar uma mulher adúltera e casar-se com ela? A lei de Moisés dizia que o profeta, o sacerdote, ele precisava casar com uma virgem, tinha que ser pura. E de repente parece que Deus está mudando a regra do jogo no meio do jogo. Bom, a verdade é que nós precisamos entender o princípio por detrás. Qual é a lição que Deus está querendo transmitir? Por que Deus pediu para o profeta casar-se com uma mulher adúltera? A resposta está no próprio texto e a resposta é a seguinte: porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Precisamos lembrar que o profeta é o porta-voz de Deus para o povo. O sacerdote é o porta-voz do povo diante de Deus e o profeta é o porta-voz de Deus diante do povo. Então aqui Deus está querendo nos ensinar uma grande lição. Sabe, às vezes nós dizemos: o problema é teu, não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dos outros. Mas percebe como nós, a raça humana, está ligada uns com os outros? Não é simplesmente assim: o problema é teu e eu não tenho nada a ver com isso. Se eu tenho a capacidade de ajudar, se eu tenho a capacidade de resolver, por que não fazer? Só porque o problema não é meu? Será que isso não é egoísmo da minha parte? Por exemplo, recentemente nós vimos que o STF legalizou praticamente o comércio da maconha. Mas isso é problema deles. Será que é problema deles? Será que esse problema não vai chegar nas escolas dos nossos filhos? Será que esse problema não vai chegar na nossa casa? Percebe como um comportamento egoísta pode destruir uma nação, pode destruir um povo? Enfim, é igual a dengue, né? A dengue é um exemplo muito claro que eu gosto de dar. Você pode cuidar do seu quintal, você pode zelar, você pode se proteger da melhor maneira possível, mas se o seu vizinho não cuidar, a dengue pode te pegar. Então, um precisa ficar atento ao problema do outro e, na medida do possível, tentar ajudar. É mais ou menos isso que Deus está tratando com o profeta. Deus, na verdade, queria que o profeta sentisse na pele aquilo que Deus estava sentindo. O povo de Deus traiu Deus. O povo de Deus se prostituiu com outros deuses. E Deus queria que o profeta, antes de levar a mensagem, levasse o coração de Deus, levasse a mensagem carregando o coração de Deus. Porque falar de Deus sem entender o coração de Deus é fácil. Agora o difícil é vivenciar aquilo que está no coração de Deus. E muitas vezes é isso que Deus nos pede. Deus pede aos seus discípulos, aqueles que são convertidos a Cristo, ide anunciar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, a todo mundo, enfim. Mas uma coisa é falar, outra coisa é falar com o coração de Deus. Existem mensagens que Deus fala a nós e existem mensagens que nós precisamos vivenciá-las, vivê-las. Alguém disse: pregue a palavra, se necessário, use palavras. Deixa eu reformular. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Qual é a ideia dessa mensagem? A ideia é que a sua vida é uma pregação, aquilo que você está vivendo. Se necessário, use palavras. Existem mensagens que Deus fala a nós, mensagens que nós ouvimos de forma audível, mensagens que nós ouvimos em um culto, enfim. E existem mensagens que nós precisamos vivê-las. A situação que você está vivendo hoje, será que não aponta para uma mensagem de Deus? Será que Deus não está querendo falar nada com você? Será que não há nenhuma mensagem de Deus na situação que você se encontra? Às vezes é bom parar, pensar, refletir e se perguntar: qual é a mensagem que Deus, o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo fazer na minha vida, o que Ele está querendo transformar, o que eu preciso entender, enfim. Será que não há uma mensagem de Deus na situação? Por pior que seja a situação, será que não há uma mensagem?
Situações difíceis quebrantam o nosso coração e nos faz ter empatia uns pelos outros, principalmente àqueles que vivem na mesma situação. Se você já passou por uma situação de desemprego, de escassez, de precisar, de querer ter algo e não ter condições, provavelmente o teu coração vai ser mais sensível àquele que passa por uma situação semelhante. Se você já passou por uma situação de enfermidade, um processo que foi muito difícil, muito dolorido, o teu coração terá mais empatia e mais compaixão por aqueles que também passam pelo mesmo processo. Se você já passou pelo divórcio, se você já passou pelo luto, se você já passou pelo adultério, se você já passou por um trauma, por um acidente, o teu coração está inclinado a ter mais sensibilidade àquelas pessoas que passam pela mesma situação. Então nós precisamos discernir isso. Deus, por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Qual é a mensagem do Senhor que o Senhor está falando? Eu não estou conseguindo ouvir e por isso eu preciso vivê-la para discernir a sua vontade. A tua vida, quando você resolve o seu problema, quando você compreende o tempo que você está vivendo, quando você discerne, a tua vida te dá autoridade para falar sobre esse assunto aos outros. Quem melhor para falar sobre vencer a depressão a não ser alguém que venceu a depressão? Quem é melhor para falar sobre vencer a orfandade a não ser alguém que venceu a orfandade? Quem é melhor para falar sobre vencer na vida, vencer na área profissional ou na área espiritual, na área emocional, a não ser alguém que venceu nessas áreas? Percebe? A sua vida, aquilo que Deus te permite viver, é o teu currículo para aquilo que você vai viver amanhã. Eu vou repetir. Aquilo que Deus te permite viver é o teu currículo para a vaga do cargo que você vai se candidatar amanhã, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida amanhã. Por favor, entenda essa pérola. Isso é muito valioso. A tua vida te dá autoridade para compartilhar, para orientar, aconselhar, ajudar pessoas que vivem na mesma situação. Se você continuar lendo o texto de Oséias, você vai perceber que na medida que Deus trata um problema peculiar de Oséias, Oséias resolve o problema do povo. E na medida que o problema do povo é tratado por Deus, Deus também resolve um problema íntimo de Oséias. O problema do povo estava intimamente ligado ao próprio problema do profeta Oséias. E nós precisamos entender isso. Quando nós estamos vivendo algo, nós não vivemos algo apenas para nós mesmos. Nós vivemos algo que vai ser bênção na vida do outro. Superar a crise, superar a fase ruim, a fase difícil, vai ser bênção na vida do outro. E é isso que Deus quer de nós. Que a gente aprenda, discirna o tempo, aprenda com as experiências, vença essa luta e futuramente que a gente possa ajudar outros a passarem pela mesma situação que nós passamos e vencer assim como nós vencemos. Essa mensagem é incrível, essa história do profeta Oséias é uma história que nos desafia a olhar para a nossa realidade, até que ponto nós estamos dispostos a obedecer a Deus. Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus e irmos contra tudo aquilo que a gente aprendeu, principalmente das doutrinas religiosas? Porque é exatamente isso que aconteceu aqui no livro de Oséias. Eu quero orar pela sua vida e, se possível, feche seus olhos aonde você estiver. Eu quero pedir para que Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que essa pessoa que está me ouvindo discirna o tempo que ela está vivendo e que, ao discernir, ela possa identificar a sua vontade. E uma vez identificado, eu peço para que teu Espírito esteja fortalecendo e que ela saia vitoriosa dessa situação, seja de desemprego, seja de enfermidade, seja de luto, seja de dor, seja o que for, Pai, que essa pessoa possa sair vitoriosa e se comprometendo em ajudar outras pessoas. Que o coração que entrou nessa crise seja transformado em um coração novo, um coração sensível, um coração misericordioso com as pessoas que passam também pela mesma situação.
Em nome de Jesus, é o que eu oro, é o que eu peço. Amém. Amém. Por favor, compartilhe essa mensagem. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Alguém que faz parte do seu contexto precisa ouvir essa mensagem. Precisa discernir o tempo, discernir o momento, entender a voz de Deus e avançar. Não desistir, não desanimar, não retroceder, avançar rumo ao propósito de Deus para a vida dela. Então compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque sempre que posso estou trazendo mensagens como essa só para edificar a sua vida. Se você tem uma outra compreensão dessa fase que Oséias está vivendo, tem um outro ensino, um outro conhecimento, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir a sua opinião sobre esse texto e quem sabe não venha virar um vídeo também. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, não saia sem curtir, porque quando você curte o vídeo que eu posto aqui, você me ajuda muito. A própria plataforma do YouTube acaba compartilhando, acaba mostrando esse vídeo para mais outras pessoas e essas pessoas, por fim, acabam também sendo abençoadas. Beleza? Por hoje é só. Eu peço para que Deus esteja te abençoando e, se Deus quiser, amanhã nós voltaremos com um vídeo novo. Até a próxima. Tchau, tchau.